Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí estamos aqui com nossos componentes da manhã de vocês ou da tarde ou da noite. Dona Risonha, meus 5º anos para representar, e nosso amiguinho, como é que a gente diz? Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bem, Pirulito tá aqui para vocês. Então, todos os dias, antes de começar a tarefa para brilhantar o dia de vocês, vamos estar todos nós e o lindo solzinho para vocês. Aqui nós somos uma família e vocês aí com a gente é o que, Pirulito? Família! Muito bem. Então, hoje, quarta-feira, a gente vai ter um monte de coisas para revisar que a gente não aprendeu tudo no primeiro momento. Então, vamos lá? E aí, Pirulito, preparado? Muito. Gente, preparou a aula muito legal para vocês. Eu e Pirulito estuda bastante antes de passar a aula. Não é, Pirulito? Sim. Tu ama a gente, Pirulito? Muito. Vocês são a minha família. Uau, que lindo! Eu vou abraçar Pirulito. Eu acho que vocês estão muito mega afim de abraçar Pirulito, não é, Pirulito? Quando a gente voltar, todo mundo vai poder pegar Pirulito e fazer carinho nele. Dá tchau. Segue o take. Dia 5º ano, hoje é quarta-feira. E aí, como é que vocês estão? Os conteúdos, os trabalhos, vocês estão arrasando em tudo. Tia Carla fica muito feliz porque vocês estão aprendendo bastante. E pesquisando, e curiosidade, e pega daqui, pega dali, e vocês dando show, não é? Então vamos continuar com o nosso desenvolvimento. E hoje a gente vai começar a nossa aula com nada mais, nada menos que operações. Na página de vocês de operações de hoje, vocês vão precisar fazer continha de multiplicação, que é o sinal da Xuxa de vezes. E aí vamos lá praticar. Vamos relembrar o que vocês já sabem. Se vocês sabem a tabuada de cabecinha, vai ser bem mais fácil. Se vocês não sabem, vocês vão precisar fazer a tabuada. Nunca a calculadora, tá bom? Porque a calculadora de vocês é a cabecinha de vocês, que vocês são muito mega inteligentes. E agora vamos lá. Aqui nós temos a conta de multiplicação, fato. Aí eu vou primeiro começar pela unidade, tá certo? Minha unidade aqui é o 2, depois a minha dezena é o 5. Então, a gente primeiro vai multiplicar quem é a unidade. Primeiro a gente vai multiplicar quem é a unidade. E a unidade aqui é o 2. Então, vamos lá. Todo mundo sabe a tabuada de 2, né, gente? Aí, 2 vezes 2 vai dar 4. Aí eu coloco aqui embaixo, numeral embaixo de numeral, certo? 2 vezes 4, 8, ok? 2 vezes 7, a gente bota 14, boto 4 e subo 1. 2 vezes 9 vai dar 18, mas a gente conta com o que subiu, a gente soma 18 mais 1, 19. Aí todo mundo ok, já multiplicou por 2, eu, tia Carla, eu particularmente fazendo conta, eu tiro os números que subiram, porque senão me atrapalha. Tá bom? E aí embaixo do primeiro numeral eu boto um sinalzinho de mais. Ou eu posso deixar sem nada, eu posso botar um 0, tá? Porque aqui embaixo eu vou somar. Aí eu sempre boto para eu lembrar disso, para não esquecer. Eu já multipliquei a unidade, agora eu vou multiplicar a dezena. Aqui, ó, o 5 é dezena. Então a gente vai para o 5. 5 vezes 2 vai dar 10. Eu coloco 0 e subo 1. 5 vezes 4, 5º ano, ou 4 vezes 5, tá? Porque a ordem não vai alterar o resultado. 20, muito bem. Mas subiu 1, ficou 21. Coloco 1, subo 2. Tranquilo até aí? Vamos bem devagarzinho. 5 vezes 7, ou 7 vezes 5. Quanto é? Muito bom. 35, mas subiu 2. Tá lá em cima o 2. 35 mais 2, 35, 36, 37. Coloco 7, subo 3. 5 vezes 9 ou 9 vezes 5. 5 vezes 9 ou 9 vezes 5. Dá 45. 45 na cabeça e 3 na mão. 46, 47, 48. Então eu boto 48 inteiro porque não tem mais númerozinho pra gente subir. Aí o que é que vai acontecer? Multipliquei por 2, que é esse aqui. Multipliquei por 5, que é esse aqui. Agora eu vou somar. Esse sinal de mais aqui indica isso. Então essa conta agora só tá
com essas duas aqui. Se eu só tenho 4, eu vou descer o 4, ok? Tranquilo aí? 8 mais 0. 0 é neutro, vai dar 8. 4 com 1, 5. 9 mais 7, bota sempre o maior na cabeça. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Boto 6 e subo 1. Aí o maior eu sempre boto na cabeça, porque facilita, tá, gente? 8 mais 2, 8 na cabeça, 9, 10. Eu boto 0 e subo 1. 4 com 1, 4, 5. 506.584. Beleza? Aí é nossa continha. Tranquilo? E agora, o que é que a gente vai fazer? A gente achou o resultado da nossa conta. Então, vamos lá fazer uma retrospectivazinha, porque vocês vão fazer no primeiro quesito exatamente isso. Multiplicar. Primeiro, multipliquei por 2, todos os numerais que estão lá em cima, cada um embaixo do número que você está multiplicando. Depois, a gente vai multiplicar por 5, que é a dezena. Então, começa aqui a partir do segundo espaço. Aí, multipliquei a dezena. Depois que eu multipliquei os dois, eu vou somar. Pego esses valores que deu, tanto do 2 quanto do 5, e somei. E aqui está o meu resultado. Quando vocês fizerem isso, aí vocês vão resolvendo a continha bem legalzinho. Deixa eu pegar a apostila dela. Peguei a apostila. 101. 101 tem os dálmatas. Hoje a página 101. 101. Aí então vocês vão fazer exatamente isso no primeiro quesito. Só multiplicar. É o que ele diz. Arme e efetue as seguintes operações. Então, hoje só é multiplicação. Tabuada de 4, quem não sabe faz. Tabuada de 6, tabuada de 2, tabuada de 5, tabuada de 1. Então, aqui só tem tabuada fácil, tá bom, gente? E aí, vocês vão caprichando aí. Não é para tirar a prova real, só multiplica. Segundo quesito. Vamos ler calmamente, devagar e interpretar para responder a letra A e a letra B. Segundo, Flávia pensou em um número. Flávia, vamos lá, vocês, pensou em um número. Pensa no número, aí tem assim. Multiplicou por 6, ela teve um número, uma interrogação que eu não sei que número é esse, tá? Olha o valor desconhecido. Então, vamos lá. Flávia pensou em um número, eu não sei que número é, eu tenho que descobrir esse número. Multiplicou por 6 e obteve 312. Então, ela multiplicou algum número por 6 que deu 312. Aí tem assim, A. Em que número Flávia pensou? Então, vocês precisam saber que número multiplicando por 6 dá 312. Pensa. Ou vocês podem fazer outro processo quando a gente não sabe que número é, tá? A gente está trabalhando em matemática. Que operação Flávia usou? Vocês vão botar se ela usou divisão, se ela usou adição, se ela usou multiplicação ou se ela usou subtração. Então, você só vai fazer isso. Primeiro tem que descobrir a parcela, tá? Que multiplicado por 6 dá 312. Aí você coloca só o número. Desse aí que a gente não sabe. E o segundo, qual é a operação que ela usou? Aí você vai botar adição, se foi adição. Multiplicação, se foi multiplicação. Subtração, se foi subtração. Divisão, se foi divisão. Vocês colocam lá o nomezinho. Só isso. Quando vocês terminarem tudinho, primeiro vocês fazem a operação, tá? Operações. Aí terminou, 101, ok. Aí vocês vão pegar para a tia Carla o livro de Geografia. O livro de quê? Geografia. Hoje a gente vai falar sobre a hidrosfera, ok? Então, dá pausa aí para vocês fazerem operações, que a Carla vai aproveitar e apagar o quadro para a gente começar a falar sobre hidrosfera. Relembrar o que é hidrosfera, porque vocês já sabem. Agora vamos falar de um assunto muito importante de geografia, que é a hidrosfera. Mas o que é hidrosfera, quinto ano? Quem sabe? Diz pra tia Carla. Exatamente, a hidrosfera é um trabalho, né? Esse conteúdo ele vai falar sobre as águas que a gente tem no nosso planeta Terra. E a gente encontra água em diversos movimentos, né? A gente encontra água no estado sólido, no estado líquido, no estado gasoso. A gente também encontra água no nosso planeta, né? É o planeta Terra, mas era para ser chamado de planeta Água porque ele tem muita água. A gente encontra água doce nos rios, salgadas nos oceanos e congeladas nas geleiras.
E aí hoje, tia Carla vai fazer esses 3 momentos de água bem relaxante pra gente chegar lá. No primeiro momento, que tia Carla falou com vocês sobre a hidrosfera, a gente falou sobre o rio, não é? Que daqui a pouco vocês vão precisar fazer uma pesquisa também para tia Carla. O rio, ele nos dá água doce, não é isso? E o rio, ele tem diversas partes, tá? Para fazer um rio, tem que ter uma bacia hidrográfica que a gente também aprendeu. O que é bacia hidrográfica? Olha aqui, isso aqui é uma bacia hidrográfica, tá bom? Leia aqui para tia Carla. Aí, daí vai gerar o rio. O rio tem suas partes, né? Nascente, aí vem cachoeiras, afluente, margem e a foz, que o rio vai se encontrar no oceano, né? Na praiazinha. E agora, como a gente tá falando de água, tia Carla trouxe para vocês. É interessante vocês fazerem em casa também com tia Carla. A água, deixa a tia Carla chegar perto aqui e eu pegar no meu balcão. Aqui, nas minhas mãos, tia Carla tem uma água, beleza? A gente sabe que a água, ela não tem cor, ela não tem cheiro e ela não tem gosto, ok? A água, ela não tem cor, ela não tem cheiro e ela não tem gosto, ok? Essa nossa água aqui, que é a respeito da hidrosfera, ela vai ser uma água doce. Não é que a água tenha açúcar, tá? A água potável, diz assim, é uma água doce. Por que água doce, tia Carla? Porque quando a gente vai pra praia, aí a gente tem aquela água, a gente sente a água salgada, porque o mar tem, né? A gente tem esse recurso que é o sal, que a gente também retira de lá. E aí essa água que ela não tem cor, certo? Ela não tem cor, quando a gente vê azul é porque ela tem tanta e fica cristalina, aí ela fica aquela corzinha azul. Então a água, ela está no estado líquido, e a água que a gente toma, que a gente cozinha, ela não pode ter cor, não vai ter cheiro e não tem gosto. Incolor, inodora, insípida, certo? Aí tem a água que chamamos de água doce, que são as água dos rios. Água doce porque é uma água potável, pra gente tomar banho, pra gente cozinhar, pra gente, não é? Se higienizar, principalmente nesse momento. Então, a gente aqui, para lembrar de vocês, a gente tem uma água doce. Nossa primeira água, a gente vai lembrar a água que tem. Água doce, que vem a água dos rios. Então, essa aqui seria a água dos rios. E aquela botou açúcar para vocês lembrarem que tem a água doce, que é a água dos rios. A gente sabe que a água, ela não pode ter gosto, nem cor, nem cheiro, tá certo? Nem formato. Ela vai ficar o formato que eu botar da vasilha. Então essa água aqui, ela representaria o rio, porque dizem que é uma água doce, não é? Aqui, ó, certo? Essa é a água dos rios, ok? Vamos lá conhecer a água de cada um. Agora a tia Carla vai pegar outro recipiente, que é igual, e vai vir para a água dos oceanos, da praia. Outro, que é igualzinho. E aqui, ó, a gente já viu a primeira água dos rios, a segunda água vai ser água salgada. A água salgada, a gente não vai poder lavar roupa. A gente não vai poder beber. A gente não vai poder fazer comida. Ela não é potável. Ela não é legal pra gente. Tomar banho, se higienizar, lavar roupa, comida, ela não pode. Aquela água todinha que a gente vai pra praia, a gente vê. Lá pra dentro dos oceanos, a gente tem tanta água, o que, gente? Salgada. Mas a gente pode trazer ela pra dentro das nossas casas? Não, porque ela é salgada. Quando a gente tá na praia e toma aquele caldo que a gente volta, a boca chega, fica, né? Não é uma água boa para consumo. Primeira água dos rios é água doce, segunda água salgada. E aqui ela vai trazer a terceira água para vocês. Espera aí que eu vou buscar. A terceira água que a gente encontra no estado, ela está congelada, tá bom? Lá nas capotas polares, ela está congelada. Tá vendo que a água não tem cor, gente? E ela está nesse formato porque tia Carla botou num copo para mostrar para vocês, certo? Então é o outro ponto da água aqui, ó, está no estado sólido, congelada. Essa água que está nas capotas polares, está congelada, elas são água doce, mas elas estão congeladas. A gente não vai poder tomar banho com água congelada. A gente não pode beber com água gelada. Então essas águas que estão lá, para ter o equilíbrio da natureza, elas têm que estar congeladas realmente. Então, a gente viu a água dos rios, que é a água doce, a gente viu a água dos oceanos, que é a água salgada, e as outras que a gente tem lá é
as congeladas. Ela é potável, não, ela é doce, sim, só que ela tá lá congelada. Então, tá vendo? Aqui é a água, tá, gente? Aquela água líquida, ó. E se ela sair da temperatura ideal, ela vai começar a derreter, ó. E isso tá acontecendo lá nas capotas polares por causa do aquecimento global, por causa do sol. Então, a água é muito importante na nossa vida. Então, a hidrografia, ela é justamente para a gente trabalhar em cima dessa certeza da água, dessa importância, que a gente, ser humano, não seria nada sem ela. A gente precisa da água para tudo, não é? Da construção de, que nem o nosso amigo que palestrou pra gente da Compesa disse, da construção de uma televisão até a nossa higienização. A gente precisa da água. Então, vamos lá. A gente tem água em 3 estados, não é? Sólido, líquido e gasoso. A gente tem a água nos oceanos, que a gente não pode consumir. A gente tem a água nas geleiras, que estão congeladas, que nem tia Carla trouxe para vocês. E a gente tem a água doce, que são nos rios. Ok? Aí, vamos lá. Então, a gente tem um rio, não é? O rio, ele vai ter partes, tá bom? Vai nascente, aí depois vai descendo para a cachoeira. Tia Carla vai botar aqui uma imagem para vocês, ó. Essa imagem aqui que vocês estão vendo do rio, ela não tem, ele tem partes, o rio, não é, gente? E aí, vocês vão ter 30 segundos para falar para a tia Carla aí quais são as partes aqui. Vai lá, a tia Carla tá contando. Quero ver se vocês lembram. Primeiro já disse nascente. Depois, vamos lá? Depois. E depois a água do rio, ele vai para onde? Isso, então vamos conferir se vocês acertaram do lado de cá. Olha aqui as partes do rio para vocês. Quem acertou, diz aí, grita aí, tia Carla, que tia Carla escuta vocês. Muito bem, certo? Aí o que é que acontece? Pra gente falar da água, a gente tem que entender como a água aparece, que recurso é esse da natureza. Então, a gente sabe que a água acontece num processo, num ciclo que tem, não é? Da água tá lá nos rios, e aí começa a evaporar as gotículas, e vai para onde? As gotículas a gente não vê, tá? Mas ela evapora. E vai para nuvem. E quando a nuvem está cheia de água, cheia de gotículas, ela volta para cá em forma de chuva. E essas chuvas vão encher os rios, tá? Que é através dos rios que vêm as águas para nossa casa. Primeiro, dos rios vai para a Compesa, que a Compesa faz todo o tratamento que a gente também conheceu, né? E aí, depois que a água está ok, é quando ela vem para as nossas torneiras. Então, esse ciclo da água é muito importante. Aí a água vem para os rios, existem rios que acabam, que secam com o tempo, que evapora, e existem os rios que não secam. Quem lembra esse nome de rio para tia Carla aí? Isso, temporários e permanentes, os perenes, exatamente. Tem os que vai secar e os que não vão secar, tá certo? Então, esses rios, a gente tem que ter esse movimento de observar. Ele vai ser, sim, um rio grande, um rio que não vai secar, que aí a gente vai poder, né, ter aquele cuidado, porque a gente não pode poluir, porque a água suja, as coisas que a gente joga na rua, ele pode ir para o rio. E a água do rio, ela vem para nossas casas. Então, se a gente jogar sujeira, polui, aí vai poluir, não é, gente? Essa água que chega nas nossas casas. Então, vamos lá. Ai, gente, falar da água é muito bom, é muito importante. Aí a gente tem que ter todo esse cuidado. Ok aí, né? Rios temporários e rios permanentes, ok? A água dos rios são água doces, água do oceano, águas salgadas. A água de lá das geleiras vai estar congeladas. A gente tem a água através do ciclo da água. Olha aqui a fotozinha, chove, depois evapora por causa do calor, as gotículas sobem e vai para a nuvem. Quando as nuvens estão pesadas, ela cai em forma de chuva. Aí fica nesse ciclo, tá? Sempre acontece isso. Muito interessante, não é, gente? Agora eu vou soltar um videozinho para vocês. Quando eu voltar, eu vou falar mais um pouquinho da água e aí eu vou passar a pesquisa que vocês precisam fazer para tia Carla, tá bom? Segue o vídeo aí.
A hidrosfera, ela recobre 3/4 da superfície terrestre. É como se eu dividisse a Terra em 4 pedaços. E 3 desses pedaços correspondem à água, e um que sobrou corresponde à Terra. A Terra é o único planeta do Sistema Solar no qual existe água em estado líquido. De toda a água que existe no planeta, 97,3% dela é salgada. 2,07% é congelada e apenas 0,63% é potável, ou seja, própria para o consumo humano. Vamos ver agora quais os lugares que podemos encontrar água. Então, podemos encontrar água nos mares e oceanos, nas calotas polares, nos continentes, rios, lagos, lagoas e aquíferos. Podemos encontrar também na atmosfera em forma de nuvens, no organismo dos seres vivos. O corpo humano é composto 74% de água. Vamos conhecer agora como os rios são formados. O nascente é o lugar onde o rio nasce. A cachoeira é uma torrente de água que corre ou cai formando um turbilhão. Afluente é um rio ou riacho que despeja suas águas em um rio principal. As margens são terras bandadas pelo rio. O leito é o lugar por onde correm as águas do rio, e o foz é o lugar onde o rio despeja suas águas. Classificação dos rios. Os rios de planícies ocorrem em locais baixos e planos, facilitando a navegação. No exemplo, é o rio Paraguai. Já os rios de planaltos ocorrem em elevações irregulares de terra, dificultando a navegação, como o rio São Francisco. Os rios perenes, eles têm água durante todo o ano, ou seja, eles não secam. Já os rios temporários ou intermitentes apresentam seca durante as estiagens da chuva, geralmente no período do verão. Vamos conhecer agora o ciclo hidrológico, mais conhecido como ciclo da água. O ciclo da água ocorre da seguinte forma: o Sol aquece as águas que evaporam, acumulando-se na atmosfera em forma de vapor de água, que constitui as nuvens, que por sua vez se precipitam em forma de chuva. A água da chuva pode escoar sobre o solo, alimentando os oceanos, mares, rios, lagos e etc., ou infiltrar-se no solo, abastecendo os lençóis subterrâneos. Além de chuva, o vapor de água da atmosfera também pode se condensar e se precipitar em forma de orvalho, neve ou granizo. Vamos conhecer agora a importância da água em nossas vidas. Utilizamos a água para irrigar as plantações e para o consumo humano, para gerar energia através das hidrelétricas e fornecimento de alimentos, para a prática de alguns esportes como natação, remo e canoagem. Além disso, sua preservação e seu uso consciente são importantes para garantir a própria existência dos seres vivos. Portanto, é fundamental evitar o desperdício e valorizar esse precioso recurso natural, tomando alguns cuidados, como fechar a torneira ao escovar os dentes ou lavar a louça, consertar vazamentos, evitar a utilização de mangueiras e também reutilizar a água que já foi usada. Vejamos a seguir um resumo de tudo o que estudamos hoje. O planeta Terra poderia ser chamado de planeta Água. 71% de toda a superfície do planeta é coberta por água. Então, como pode faltar água? É uma aparente abundância. Entretanto, de toda a água, cerca de 97,61% formam os oceanos e apenas 2,4% da água é doce, sendo somente 0,02% disponível em lagos e rios para abastecer as cidades e ser consumida. E ainda assim, uma grande parcela encontra-se poluída, piorando mais a situação. Hoje não nos damos conta quão importante é a água.
Ela é um recurso fundamental para a manutenção da vida na Terra, estando disponível nos mais diferentes ambientes e também nos corpos dos seres vivos. Sua manutenção se dá por meio do ciclo da água, que é movimentado pela energia do Sol. O Sol aquece parte dos rios, lagos e oceanos que evaporam. Este vapor d'água formam as nuvens juntamente com a água da transpiração dos diversos seres vivos e a evapotranspiração das plantas. Quando chove, a água que penetra o solo e se acumula no subsolo, criando reservas subterrâneas chamados lençóis freáticos, que afloram, alimentando vários cursos d'água e novamente evaporam, dando continuidade a este ciclo. Parte da água que infiltra no solo contribui para a formação de nascentes. Já a água que cai no solo e não se infiltra, escoa superficialmente, formando os riachos e rios. Então, é a partir do lençol freático e por meio de uma rede de drenagem que das áreas mais altas para as mais baixas, a água escoa, concentrando em um único ponto, formando um rio principal. Todas estas áreas nas quais ocorre a infiltração e captação das águas são chamadas bacias hidrográficas, localizadas na superfície terrestre e separadas entre si. O grande problema é que o homem tem feito intervenções ao longo deste ciclo. O alto consumo de água faz com que a quantidade disponível para a evaporação diminua, e com o desmatamento ainda perdemos grandes volumes de água vindas da evapotranspiração. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Beijos. Viram o videozinho, né? Você já sabe muita coisa. A gente teve palestras, a gente teve uma aula, a gente fez no primeiro momento uma maquete com as partes do rio. Então a gente tem muita coisa. A gente sabe que a água, a gente precisa da água para sobreviver, ok? Aí tia Carla passou uma pesquisazinha para vocês, tá? Foi na agenda e eu vou explicar aqui. Vocês vão precisar pesquisar qual é a bacia daqui, de onde a gente mora, no caso, o nosso estado. Qual é a bacia que banha aqui o nosso território? E através, você vai dizer o nome dessa bacia e através dessa bacia, ela faz movimento para quais rios? Você vai pesquisar aqui do Nordeste, qual é a bacia daqui, e ela faz, como se fosse uma mãezinha, ela direciona quais rios. E aí vocês vão fazer no caderno, fazer o cabeçalhozinho, tá lá o enunciado na agendazinha, o que tia Carla quer. Vocês vão pesquisar, vai escrever a bacia daqui, né, do Nordeste, e ela gera quais rios, e vai escrever o nome desses rios para a tia Carla. E vai me apresentar no Google Meet, tá bom? À tarde. Lembrem que todas as atividades que vocês fazem, a gente está em observação, a gente conversa e aí a gente vai se avaliando e trocando figurinhas, que é o mais importante, um aprendendo com o outro, tá bom? A gente falou sobre os rios, a gente falou sobre as águas, não é? Doce, congelada, salgada. A gente falou também sobre o ciclo da água, não é isso? Então, assim, a água está presente em todos os lugares, na nuvem, nos rios, nos oceanos, no nosso corpo, não é? Então a gente tem que cuidar, é um recurso natural que vem da natureza, mas se a gente não cuidar, vai chegar uma hora que vai acabar, tá certo? A gente não pode de forma alguma tomar água salgada, porque não fica legal. Eu vou fazer assim, para vocês terem uma noção. Vocês vão pegar um copo, deixa eu ter aquela pegar o copo dela, e pedir para vocês fazerem em casa, e vocês vão beber, e depois vocês vão me dizer o que foi que aconteceu. Nossa, tia Carla pegou uma água, né, natural, água potável, que eu posso beber. Dentro dela, aqui, ó, eu botei uma colher de açúcar, tá? Aqui embaixo tem açúcar, por isso que ela tá meio amarelada, por causa do açúcar, porque a água, ela não tem cor, tá bom? E aí eu vou botar um pouquinho de sal e mexo. Uma vez, teve uns estudos de água, se a gente pegasse a água do mar e fizesse o tratamento como seria, né? Porque tem mais água salgada do que doce. E aí, ela ficou com esse gostinho, que vocês vão bicar para experimentar. Aí vocês me digam à tarde, se essa água aqui a gente pode consumir. No caso assim, se a gente vai poder consumir uma água que a gente chama saloba, ela tem um gostinho, sabe? Ela não é nem doce, nem salgada. Ela é saloba, é um gostinho
bem diferente. Então, se a gente pegasse a água do mar para consumir nas nossas casas, ficariam com esse gostinho. Aí vocês botam uma colher de açúcar e meia colherzinha de sal. Experimenta, tá bom? Então, a água que a gente toma, ela não tem gosto, ela não tem cheiro e ela não tem cor. E nem formato, né? E ela é uma das peças principais para a nossa sobrevivência, tá bom? Então, hoje, nosso conteúdo é sobre a hidrosfera, ok? E eu espero que vocês tenham esse cuidado, essa atenção com a água, com as coisas que jogam no solo, porque polui o solo, quando chover, vai para os rios, então vai acontecer aquela poluição toda. E a gente precisa, assim, a gente tem um pouco por cento de água doce no mundo, a água toda, não é só para o Brasil, é para o mundo, gente. Misericórdia, é muita gente, imagina a gente desperdiçar. E a gente não pode consumir a água salgada, né? Que é a água dos oceanos, que tem bastante. Só que a gente não pode consumir. E vocês vão provar a aguinha de casa que a gente fez, que aí vocês vão notar o porquê a gente não pode consumir, tá bom? Vocês vão ter para fazer para a tia Carla a pesquisa, tá certo? No caderno. Bota lá o título, hidrosfera. E aí vocês vão fazer, quem ainda não fez, atualizar a página 31 e 34, tá bom? E à tarde a gente vai conversar no Google Meet sobre a pesquisa de vocês e sobre a água do que vocês fizeram, no caso com doce e com salgado. Será que a gente pode consumir, gente? Então vamos cuidar do que é nosso, tá bom? A gente tem a porcentagem de água doce bem pequenininha, já de água salgada muito. Então a gente tem que cuidar do que é nosso, tá bom? Vamos lá caprichar na pesquisa. Vamos embora fazer as coisas, vamos pesquisar, entre em site, vai no YouTube, o mundo virtual é de vocês, então vamos usar essa ferramenta para o nosso lado positivo. Então vamos lá, um beijo de água para vocês, muito beijo, até daqui a pouco no Google Meet.